O Evangelho deste 31º domingo do Tempo Comum apresenta-nos o encontro de Jesus com Zaqueu. A história de Zaqueu é uma história de olhares. Ao olhar de Zaqueu, que procurava ver quem era Jesus, correu e subiu um sicômoro para ver Jesus que devia passar por aí. Ao olhar de Jesus, que ao chegar a esse lugar ergueu os olhos, há enfim o olhar da multidão, que ao ver tudo isso, recrimina Jesus por ir à casa de um pecador. 3 olhares tão diferentes uns dos outros. Todos sabemos muito bem que o olhar é uma linguagem que está para além das palavras. Os nossos olhares falam muito mais do que tantos discursos. As palavras podem mentir, os olhares não. Em primeiro lugar, reparemos no olhar da multidão. Jesus tinha curado um mendigo cego. Ao ver isso, a multidão celebrou os louvores de Deus. Ao ver o maravilhoso, a multidão maravilhou-se. Mas após a atitude de Jesus para com Zaqueu, a multidão muda de repente, olha Jesus com hostilidade. Inconstância das multidões, sem dúvida, mas também dos nossos próprios olhares, tantas vezes inconstantes. Basta uma coisita de nada para que o meu olhar sobre aquele que estimava mude, quando percebo que ele não era bem aquilo que eu pensava. Em segundo lugar, reparemos no olhar de Zaqueu. Mais do que um olhar de simples curiosidade, é um olhar de desejo. Ele tinha ouvido dizer que este Jesus não falava como os escribas e os fariseus. Além disso, ele fazia milagres. Não viria ele da parte de Deus? Zaqueu quer ver este rabino que não é como os outros, mas a sua procura continua tímida. Não ousa avançar demasiado. E eu? Qual é o meu desejo de ver Jesus, de o conhecer? Não sou demasiado tímido quando se trata da minha ligação com Jesus e da minha fé? Finalmente, ao olhar de Jesus que ergueu os olhos para Zaqueu, que viu ele? Um pecador à margem da lei banido por todos? Não, Jesus viu um homem rejeitado por todos, um homem habitado por um desejo, talvez não muito explícito, de ser acolhido pelo próprio Jesus. Viu um homem que não tinha ainda compreendido que Deus o amava, apesar dos seus pecados, que Deus o olhava unicamente à luz do seu amor primeiro e gratuito. Jesus colocou no seu olhar sobre Zaqueu todo este amor que transformou o publicano e o salvou. A nossa conversão só pode beber do exemplo de Zaqueu. Que os nossos olhares, às vezes tão díspares e desfocados, sejam focados no mesmo olhar de Jesus, um olhar de amor e ternura, de perdão e compaixão, de bondade e misericórdia, enfim, um olhar que atinge o nosso coração.